Boa noite a todos, com o Senhor Jesus Cristo. Todo mundo alegre na presença de Deus. Alegria verdadeira é esta. Isso é um privilégio que Deus tem dado para todos nós, de podermos nos reunir na presença dEle. E que Deus abençoe a todos os irmãos que aqui estão. Sejam todos bem-vindos à presença do Senhor. Esse lugar é um lugar humilde que Deus preparou para nós nos reunirmos em torno da sua palavra. E que Deus abençoe a todos os irmãos que estão na conexão conosco através da internet. Que o Senhor os abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. E eu creio que essa noite, para nós, como todas as noites, todos os dias, para os cristãos, são dias maravilhosos, são dias abençoados, né? Você sabe que os filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito Santo, e eles, aonde eles colocam a mão, é abençoado. Se você colocar a mão sobre um irmão, sobre uma irmã, sobre uma pessoa, às vezes que está até doente, e você crê de todo o seu coração, não duvidar, e aquela pessoa também crê, não duvidar, eles são beneficiados pela graça de Deus. Então nós vamos hoje continuar com nossa jornada na presença de Deus, e hoje nós vamos falar um pouco sobre, terça-feira passada nós falamos sobre o temor do Senhor, e hoje nós vamos falar sobre as duas coisas, né? O medo e o temor do Senhor. O que diferença tem de um para outro? Porque às vezes há muita confusão com relação a isto, que o homem nunca deve servir a Deus por medo, mas ele deve servir o Senhor com o temor do Senhor na sua alma, o seu coração cheio do temor de Deus. Conforme foi dito, e através da mensagem das Escrituras, né? O temor, ele envolve profundo respeito e reverência ao Senhor. Então nós vamos começar aqui, anotei aqui várias escrituras, e tem várias mensagens também que nós vamos também ler, porque está tudo em harmonia. Isso aqui é uma harmonia perfeita, porque tudo que nós vamos ler aqui na Bíblia está aqui na mensagem também, aqui na mensagem. É por isso que às vezes a gente até expressa como o pastor Belmiro expressou aqui, e ele expressou, e eu já falei isso aqui várias vezes, que a Bíblia e a mensagem é um. Porque o que foi pregado aqui na mensagem foi o que está aqui na Bíblia. Agora, o que o mensageiro disse? Ele diz o quê? Se eu preguei uma mensagem, se ela não estiver de acordo com essa Bíblia, deixa isso para lá. Não foi isso que ele expressou? Deixa isso de lado. Então nós vamos aqui começar lendo já uma escritura, já bem aqui conhecida, que está no livro de Mateus. E nós vamos já aqui em Mateus 28, para nós poder começar a falar sobre esse assunto.
Porque o que acontece? Há coisas que às vezes, quando o homem, todo mundo nessa terra, as pessoas, tudo tem medo de alguma coisa, sempre tem medo. O que um criminoso, quando ele comete um crime, o que ele faz? A primeira coisa que ele faz é fugir da cena do crime. E por que ele foge da cena do crime? Porque ele tem medo. Ele teme, ele vai ali, pratica o crime e foge. Como Caim fez quando matou Abel. Ele matou Abel e fugiu da cena do crime. Mas Deus o encontrou e falou com ele: aonde está Abel, teu irmão? E às vezes o homem, quando ele não tem o temor do Senhor, ele faz coisa errada e procura esconder. Mas quem esconde algo de Deus? Aonde o homem tenta esconder, Deus o encontra. Como Deus encontrou Jonas lá, achou ele lá dentro do ventre da baleia, lá no peixe, nas profundezas do mar. E ele mesmo falou: aonde o homem tenta esconder-se de Deus, Deus o achará, como ele me encontrou aqui nesse lugar. E ele orou lá dentro do peixe, lá, e Deus ouviu a sua oração. Porque quando você se humilha na presença de Deus, você se humilha, Deus te ouve. Tem uma escritura que diz que Deus não ouve a pecadores, mas aquele pecador que teme a Deus, Deus escuta a oração dele. Deus ouve a oração dele. Então nós vamos aqui começar lendo aqui Mateus 28, aqui começando no versículo 1. Essa escritura eu quero ler com os irmãos aqui, e depois nós vamos orar, e depois da oração nós temos outras escrituras para nós lermos, mas depois que nós orarmos. E nós vamos aproveitar também aqui, hoje é um período, né? O culto é de oração. Nós vamos lembrar desses irmãos que estão doentes. Agora é preciso que cada um creia e não duvide de nada, mas creia de todo o seu coração, porque se crer, o próprio Senhor Jesus disse: se creres, verás a glória de Deus. Às vezes a pessoa está com algum problema, quem sabe alguma dor no corpo aí, a gente não sabe qual que é a origem dessa dor, mas se você crer e você orar com fé, essa dor sai, você fica livre dela. E Deus é glorificado. Então vamos ler aqui, começando aqui no versículo 1, Mateus 28, versículo 1, está escrito assim: e no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e o seu vestido branco como a neve. E os guardas, com medo dele, veja essa expressão aí, com medo. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres, vê aqui, ele não falou nada com aqueles guardas, ele falou com as mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. Então veja, nós vamos orar.
E depois nós vamos ver mais. Mas aqui nós podemos ver, nós ouvimos aqui sempre o anjo do Senhor. Esse anjo aqui, nós ouvimos, é o próprio Deus. O próprio Deus. Então nós vamos orar. Vamos lembrar aqui. Tem aqui um pedido de oração. Nós vamos orar para a irmã Débora, a filha da irmã Miriam. Ela precisa da oração de todos nós. Como eu preciso da oração de vocês, irmãos. Eu creio que cada um aqui precisa de oração. Você tem um pedido no seu coração, você levanta as mãos para o céu, fala com Deus. Nós vimos aqui na Escritura aqui que ele, irmão, Jesus Cristo, ele não está morto, ele está vivo. E ele, o irmão Brana sempre ele expressa, o Senhor Jesus Cristo ressuscitado está aqui conosco. Amém. Nesta noite. Ele está aqui no nosso meio. Então vamos orar. Nosso gloriosíssimo Deus, nosso maravilhosíssimo, amantíssimo, incomparável, todo-poderoso Pai que estás nos céus, eu creio, Senhor, de todo o meu coração, que o Senhor está aqui também conosco, nesta simples e humilde reunião, Senhor. Senhor, aqui há poucos irmãos que estão aqui, Senhor, são poucas pessoas. Senhor, mas o mais importante, Senhor, é a Tua presença aqui. E o Senhor tem falado conosco através da Tua santíssima palavra. O Senhor tem feito esta promessa para aqueles que creem no Senhor, aqueles que confiam. O Senhor tem falado, aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei ali com eles. Senhor, por isso, ó Pai, nós cremos de todo o nosso coração que o Senhor está aqui conosco, Senhor. Senhor, ajuda, Senhor, esses irmãos que estão aqui, que não olharam para o cansaço dos seus corpos físicos, mas olharam aquele dia no Calvário. Eles olharam aquilo que o Senhor tem feito por eles e vieram aqui para Te adorar. Vieram aqui, Senhor, para agradecer ao Senhor pelos preciosos benefícios que o Senhor nos tem concedido todos os dias. Mesmo sem nós nada fazermos por merecer esta graça, nós não fizemos nada por merecer esse amor, mas o Senhor amou tanto os Teus filhos, que o Senhor deu o Teu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Senhor, quero agradecer ao Senhor, Pai, pela vida de cada irmão, cada irmã que está aqui, Senhor, nestas simples e humilde reunião de culto. Que o Senhor abençoe a cada um aqui, Senhor. Aqueles que vieram, Senhor, com esse propósito de Te adorar. Vieram aqui para ouvir a Tua voz, Senhor. Escutar aquilo que o Senhor tem para dizer às suas almas. Que o Senhor os abençoe e os recompense. Aqueles que vieram, Senhor, quem sabe, tem parentes que estão doentes, que eles recebam do Senhor Deus Todo-Poderoso a bênção do Senhor para os seus parentes que estão doentes, que eles possam receber a cura e o Senhor receber a glória, a honra e o louvor e a adoração. Senhor, esse pedido de oração, Senhor, conforme citei aqui, a irmã, Senhor, a irmã Débora, Senhor, Senhor, precisa muitíssimo do Senhor. Pai, o Senhor é o único que pode, Senhor, ajudá-la. Senhor, o Senhor é o único que pode conceder a ela aquilo que ela precisa receber.
Senhor, e que ela receba, Senhor. Receba, Senhor, a fé de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que ela alcance, Senhor, o milagre em sua vida. Alcance, Senhor, a operação do Espírito Santo em seu corpo, Senhor, e que ela receba a bênção do Senhor, Deus Todo-Poderoso, em sua vida, e que o nome do Senhor seja glorificado, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos. Senhor, eu creio que o Senhor está falando conosco, Senhor. Todas as reuniões aqui de culto, o Senhor está sempre falando conosco, e nós estamos aqui para agradecer ao Senhor, pedir ao Senhor, continua, Senhor, falando conosco através da Tua palavra. No nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa todos que aqui estão presentes, e aqueles que estão, Senhor, na conexão conosco através da internet, pastor Belmiro, Senhor, o irmão Marcelo, a irmã Rosângela, Senhor, enfim, aqueles irmãos que estão viajando, que o Senhor abençoe eles lá onde eles estiverem. Senhor, todos os irmãos que estão viajando, os irmãos que estão, quem sabe, trabalham de horário, o Senhor não pode estar aqui. Senhor, que o Senhor os abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós te pedimos, Pai, ajuda os irmãos, todos que estão doentes, que eles possam nessa noite, Senhor, receber a fé do Senhor Jesus Cristo. Senhor, e que eles possam, essa fé perfeita, entrar em suas almas, e eles receber a cura que só o Senhor pode dar, porque o Senhor é o único curador. Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos, te pedimos e agradecemos, Senhor. Amém? Graças a Deus. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vocês estão felizes, estão alegres? Dá uma salva de palmas para Ele. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus abençoe a todos os irmãos. O irmão Eugênio, da irmã Edira, a esposa está ali. Deus abençoe vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo. Enfim, todos aqui, né? Creio que estão sob esta fonte de vida eterna, de bênçãos, né? Então nós vamos aqui ainda continuar aqui com a leitura, que eu anotei aqui, algumas escrituras aqui para nós lermos, e nós vamos aqui agora para o livro de João, capítulo 20, aqui, capítulo 20, no versículo 19, só o versículo 19, que diz assim, isso aqui tudo falando acerca aquele cenário de medo que as pessoas às vezes têm, medo. Mas nós vamos ver aqui nas Escrituras que o Senhor Jesus Cristo, Ele nos liberta de todo medo. Vamos ler aqui, versículo 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, isso é, depois que o Senhor Jesus ressuscitou, chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo, estava com medo, dos judeus se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. Aí todo medo vai embora. Quando o Senhor Jesus Cristo chega, aí a paz reina. Louvado seja Deus. Ainda aqui no livro de Gênesis, voltando lá no princípio, lá no começo, né? No princípio aqui da Bíblia, Gênesis capítulo 3, eu quero ler do versículo 8 ao 10, só 3 versículos aqui. Está escrito assim, aqui depois que Adão e Eva, eles desobedeceram à ordem de Deus, eles procuraram esconder-se. É aquilo que eu expressei. Se eles não entenderam que não há quem possa esconder-se de Deus. Mas eles
ali naquele momento, eles correram para se esconder, fizeram avental de folha de figueira para cobrir e foram esconder. Então eu vou ler no versículo 8 que diz assim: e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Esconderam-se. Por isso que nós aprendemos, irmão, não é você que vai procurar Deus, não. É Deus que vai te procurar. Não é nós que fomos procurar Deus, buscar Deus, não é Deus que veio nos buscar. E disse, e clamou o Senhor Deus a Adão, e chamou o Senhor Deus a Adão, melhor dizendo, e disse: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Irmão, o pecado deixa o homem nu. O pecado deixa a mulher despida, nua. Porque quando eles estavam na presença de Deus, eles estavam vestidos com a glória de Deus. Conforme nós lemos a Escritura, o nosso Deus é luz. E eles estavam cobertos por essa luz. Mas quando eles desobedeceram, essa glória afastou deles. Então eles perceberam que estavam nus e procuraram fazer uma vestimenta para eles. Só que aquela cobertura que eles fizeram, nada deu certo para eles. Porque eles fizeram do jeito deles, eles improvisaram alguma coisa, fizeram lá folhas. Conforme hoje em muitos lugares aí onde tem os índios aí, eles fazem essas coisas, umas vestimentas estranhas para cobrir o corpo deles. Eles fizeram aquela vestimenta de folha de figueira. Só que aquilo, é por isso que o irmão Brana diz que religião significa uma cobertura. E eu creio que os filhos de Deus têm a verdadeira cobertura. Porque a cobertura dos filhos de Deus, elas é o Senhor Jesus Cristo. Não está escrito na palavra? Aqueles que se batizam em Cristo se revestem de Cristo. Então os filhos de Deus, eles estão revestidos de Deus. Então o que acontece? Deus matou o cordeiro, tirou a pele do cordeiro e cobriu eles. E aquela pele do cordeiro, como o irmão Brana fala, quem sabe aquela pele toda ensanguentada, apontando para aquele verdadeiro cordeiro de Deus que ia lá no Calvário ser imolado por causa dos nossos pecados. Então eles foram vestidos ali. E ali eles não puderam mais ficar lá. Mas eu me lembro, quando o irmão Brana disse que Deus olhava para aquele casal saindo, e Deus, lá com o seu infinito amor, falou: vocês estão indo, mas um dia vocês vão voltar para cá de novo. Louvado seja Deus. Eu creio que é um pai, né? O verdadeiro pai é o que está lá em cima nos céus. Aqui nós temos pais na terra, mas o pai, conforme está escrito, ele é o pai dos espíritos. Ele é o pai. Conforme diz aquele hino, um pai bondoso eu tenho lá no céu. Louvado seja Deus. Então veja, deixa eu aqui ainda ler mais uma escritura, aqui, para fechar aqui, Hebreus
capítulo 2. É uma escritura essa aqui, nós vamos tomar um pouquinho mais de tempo nela. Hebreus 2, do versículo 9 até o 15. Até o versículo 15. É isso aqui, irmão. Eu às vezes eu fico pensando, sabe? Que às vezes eu já estou falando eu aqui, eu vejo que eu preciso mais e mais do Senhor. Conforme o corinho, eu quero mais e mais do Senhor. Porque existe uma mensagem aí, o irmão Brana fala na mensagem, me parece, se não me engano, Cristo, o mistério de Deus revelado. Ele fala que o cristão, ele tem tanta sede de Deus na alma, que termina um culto, mas ele já fica ansioso pelo outro culto. Ele fica desejando o outro culto. Ele custa, essa palavra que o irmão Brana disse, ele custa esperar as portas abrirem, para ele entrar na casa de Deus e ter um companheirismo. E esse companheirismo é um companheirismo com o Espírito Santo. E é claro, com os irmãos também, esse companheirismo. Louvado seja Deus. Então aqui nós vamos ler, começando o versículo 9. E deixa a nossa alma, deixa a sua alma se regozijar com Deus. Deixa a sua alma se alegrar na presença de Deus. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Por todos. Por que menor do que os anjos? Porque o anjo, os anjos, o anjo ele não morre, ele é um anjo. Ele foi feito menor do que os anjos, por quê? Porque ele estava num corpo de carne. Estava num corpo humano. E ele, conforme está escrito aqui, pela graça de Deus, provou a morte por todos. E se não fosse isso, toda a humanidade estaria perdida. Vamos continuar aqui no versículo 10. Porque convinha que aquele, para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Esse príncipe é o príncipe da vida. Esse príncipe é Jesus. Então veja, versículo 11. Porque assim o que santifica como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, porei nele a minha confiança. E outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, é isso que nós viemos fazer aqui nessa terra. Participar da carne e do sangue. Também ele participou das mesmas coisas para que, pela morte, aniquilasse
o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então esse império, irmão, já foi aniquilado. Naquele dia no Calvário, esse império, esse diabo que tinha o império da morte, ele tinha, mas agora não tem mais. Não tem mais, porque o Senhor Jesus disse: eu tenho a chave do inferno e da morte. Eu tenho. Esse eu aqui, pronome pessoal. Eu tenho o império, eu tenho a chave do inferno e da morte. E você sabe que esse Deus é o Deus que abre a porta e ninguém pode fechar a porta que Ele abre. Mas a porta que Ele fechar, ninguém pode abrir, e a porta que Ele abre, ninguém pode fechar. Então veja, para me encerrar aqui, no versículo 15, está escrito assim, eu até coloquei, fiz uma pausa aqui, mas não tem ponto aqui, tem vírgula, mas eu vou encerrar aqui agora no ponto, no versículo 15, que diz: e livraste, é isso aqui que é o ponto, é o ponto que eu quero chegar aqui, ó. E livraste todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Com medo da morte. Então você vê que, às vezes, as pessoas todas as pessoas, ou quase todas, não sei, porque tem pessoas que, eu penso assim, que a pessoa, quando ele pensa em morrer, que ele quer partir para esse lado, certamente alguma coisa está errada com ele. Porque o desejo, Deus não fez o homem para morrer, Deus fez o homem para viver. Então se alguém tem esse desejo, eu sei que Satanás fala no ouvido de muitos homens, muitas mulheres, às vezes, Satanás fala no ouvido deles e manda eles até se matarem. Mas sabe por quê? Porque existe um espírito, um demônio, que é o demônio que coloca depressão na pessoa. E esse demônio, às vezes, é o que manda a pessoa se matar. Fala para ele assim, acaba com isso logo de uma vez, que para você não tem jeito mais. Mas se você, lá dentro da sua alma, lá no seu coração, lá no profundo do seu coração, tiver uma semente de Deus, Deus não vai deixar você fazer isso. E tem uma coisa que eu digo aí, Deus não vai deixar e você vai vencer. Porque você vai pensar dessa maneira. Estou falando aqui com os irmãos aqui, nós estamos aqui ouvindo, mas quem sabe muitos vão ouvir ou estão ouvindo. Você tiver um pouquinho de Deus no seu coração, você vai resistir o diabo. Irmão, existe uma coisa que eu não... isso aqui eu estou falando aqui, isso é o meu... Como Paulo falou, eu estou dizendo aqui, como Paulo falou, eu estou falando a minha opinião, dando minha opinião aqui. Eu não concordo. E alguém às vezes fala assim, a irmã está com desejo de vestir uma calça comprida, então ela deve fazer isso, porque é o desejo que ela está sentindo. Eu não concordo com isso. E outra coisa, a irmã está com desejo de cortar o cabelo, já que ela está com desejo, ela deve cortar. Eu não concordo com isso, sabe por quê? Porque senão nós saímos fora da palavra de Deus. Porque o que está escrito em Tiago aqui? Sujeitai-vos, pois, a Deus e resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Então esse desejo que está vindo não é de Deus, esse é o diabo que está trazendo. Então resiste ele, sujeita o Espírito Santo. O Espírito Santo falou, ouve ele, resiste o diabo. Porque o desejo, quando aquele desejo não é de Deus, é o diabo que está trazendo aquele desejo. Então se você fizer isso, você está fazendo a vontade do diabo, você não está fazendo a vontade de Deus.
Então sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti o diabo, e ele fugirá de vós. E isso aí, sabe, voltando a falar sobre o tema de terça-feira passada, isso inclui o temor de Deus, o temor do Senhor. Então, deixa, irmão, eu aqui anotei aqui algumas mensagens aqui para me ler. Nessa mensagem aqui, redenção pelo poder, parágrafos 101, 102 e 106, 3 parágrafos eu quero ler aqui. Vamos ver o que está falando aqui sobre esse assunto, sobre esse tema que nós estamos abordando aqui. 101, o 102 e vamos para o 106. Está escrito assim: este é o problema da igreja hoje. Morre de medo de você cometer uma falha. Não é isso que acontece? Às vezes a gente fica com aquele medo de cometer a falha. E ele disse: como pode falhar quando você está em Cristo? Muita gente fala assim: não tem ninguém perfeito não, fora de Cristo não tem mesmo não. Mas o que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele falou? Vós sois perfeitos em Cristo. Então veja, você não pode falhar, você tem vida eterna. Todos os demônios do inferno não podem abalar você. Irmão, cristão nascido da palavra de Deus, ele está ancorado na rocha. E a nossa rocha, a rocha da nossa salvação é Cristo. Aleluia. Você tem vida eterna. Assim disse Jesus. Então não tenha medo de falhar. Não tenha medo. Você está em Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja Deus. Parágrafo 102. Você diz: bem, tenho medo de me tornar fanático. Eu preferiria ter um pouquinho de fanatismo do que me assentar quieto e não fazer nada. Com certeza eu preferiria. O homem que vai chegar a fazer algo, tem uma reticência aí. Vou passar para o parágrafo 106 aqui. 106. Isto é bom. Isto é bom. Apenas siga marchando. Não tenha medo de nada. Não tenha medo de nada. Se tem medo da morte, não, Jesus Cristo já derrotou a morte. Aleluia, louvado seja Deus. Se você aceitou a Cristo como seu Salvador, siga em frente. Siga em frente. Agora, aqui ainda, deixa eu tomar aqui essa mensagem. Deus tem um caminho provido. Deus tem um caminho provido. Aqui no parágrafo, 2 parágrafos são 93 e 97. Aqui 93 e 97. E ela disse: o senhor já leu na Bíblia a respeito da mulher sunamita? Isso aqui creio que deve ser uma irmã fazendo essa interrogação para ele. Eu disse: sim, senhora. Sim, senhora. Eu peguei só os 2 parágrafos, né? 93 e 97. Deixa eu ler o 97 aqui. E disse: eu fui dormir e tive um sonho. Ela disse, e disse ao Senhor, disse: tu me deste o bebê,
e disse: eu era como a mulher sunamita, mas onde está o teu profeta? E ele disse: veja, vindo aqui. E vi um homem com um pequeno chapéu posto de lado na cabeça, usando este terno cinza, descendo a rua. Isso aqui é a mulher que teve o sonho e está falando para ele. Veja bem, agora, deixa eu aqui, nessa mensagem, o tempo está passando muito rápido, o que é o Espírito Santo. Muitas pessoas por aí que pregam, que andam por aí falando, eles falam que o Espírito Santo é a força ativa de Deus. Mas eu digo sem nenhum medo de errar que o Espírito Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Tem nada a ver de força ativa, não. Ele é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Então veja aqui, eu vou pegar só o parágrafo 63 aqui. Creio que vai dar tempo de eu ler o que eu anotei. O parágrafo 63, aqui que vai dizer o seguinte aqui. Louvado seja Deus. Quando eu entro em alguma coisa, eu entro como uma criança. Você anda como um garotinho. Nós estamos andando em um mundo escuro. Olha bem isso aqui que ele expressou. Estamos andando em um mundo escuro e cheio de inimigos, cheio de pecado, cheio de armadilhas, cheio de tudo, cheio de tudo. Você diz: estou com medo. Estou com medo de tomar a vida cristã. Às vezes eu paro um pouquinho só para fazer uma pausazinha, porque isso aqui às vezes muitas pessoas pensam: não, eu não... O que eles dizem: eu não vou tomar essa decisão agora não, porque eu tenho isto, eu tenho aquilo, e fica colocando obstáculo. Eu não sei se eu vou dar conta. De você mesmo, você nunca vai dar conta, mas se você confiar em Deus, Deus já venceu tudo. Amém. E esse Deus que eu estou falando aqui é o Senhor Jesus Cristo. Ele já venceu tudo. Deixa eu continuar. Eu tenho medo de fazer isto, tenho medo de fazer aquilo. E aí, irmão, o Espírito Santo fala assim: não tenhas medo. Tenha um advogado. Tem até um ponto ali de exclamação. Tenha um advogado. Ele está do nosso lado. Ele está dentro de nós. E Ele intercede por nós. O Espírito Santo constantemente intercedendo por nós o tempo todo. O tempo todo. E eu te afirmo para você com certeza, com toda convicção, que Ele está presente aqui. Para quê? Para me ajudar na minha fraqueza. Para ajudar você na sua fraqueza. Porque, irmão, não existe homem forte, mas existe um Deus forte. Existe um Deus cuja fortaleza, a força dele é infinita, é sem limite a força dele. Louvado seja Deus. Agora, só mais dois parágrafos aqui, eu vou para a oração. Parágrafo 170 e 171 desta mensagem: aquele que está em vós. Se você crê que Ele está em você, irmão, você pode saltar muralhas. Você faz proeza no nome do Senhor Jesus Cristo.
Estou aqui no parágrafo 170 e 171 desta mensagem aqui, que eu quero, aqui já estou terminando. Quando ele veio ao Mar Vermelho e ele estava em seu caminho, Deus disse: fale com o mar. Já pensou? Fale com o mar. E Moisés falou com o mar. E maior era aquele que estava em Moisés do que o próprio mar. Está correto? Agora vejam vocês, maior era aquele que estava em Moisés do que o que estava no mundo. Maior é aquele que estava em Moisés do que qualquer natureza que há no mundo. Ele controla a natureza seja o que for que Deus lhe tenha dito para dizer. Ele disse, e esta é a forma que era. Agora presta bastante atenção aqui, já estou encerrando essa parte aqui. Aquele mesmo Deus está conosco esta noite. Amém. Aleluia. Não somente conosco, mas em nós. Amém. Ele tem provado que Ele está em nós. Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. De que você está com medo? Do mundo? Está com medo do mundo? As guerras estão aí, você está com medo delas? Não. É claro, eu poderia, até tomei uma outra mensagem, mas não ia dar tempo mesmo de eu ler aqui. Mas o apóstolo Paulo, quando ele pegou aquele feixe de lenha, está lá na mensagem, o homem interior, ele pegou aqueles feixes de lenha ali, tinha uma serpente no meio daquela lenha, perigosíssima, e ela picou ele ali na hora que ele pegou o feixe de lenha. Aqueles homens que estavam em volta, falou assim, esse homem aí, ele vai cair duro, morto a qualquer momento. Mas Paulo, aquilo para ele foi igual uma picadinha de formiga. E ele continuou de pé ali, na presença de Deus, e a glória de Deus ali manifestada. E aqueles homens ali ficaram, quem sabe ali extasiados, olhando para ver se Paulo ia cair morto. Mas só que Paulo estava guardado por Deus. Paulo estava protegido. Aquilo que o Senhor Jesus disse: olha, pegarão as serpentes, e se beber alguma coisa mortífera não te fará dano algum. Estou falando isso aqui, mas não é para nenhum homem cristão, pois seja quem for, para tentar a Deus, não. Mas estou dizendo isso aqui porque eu já ouvi testemunho. Eu não estou dizendo, eu já ouvi testemunho de pessoas. Eu até tinha até uma época dos discos vinil, eu tinha um disco falando sobre um milagre que aconteceu lá para o lado de São Paulo, lá para o lado do Bom Jesus das Cruzes, de um homem, um rapaz que era cristão, e a mãe dele odiava ele por causa de ser um cristão. E ela, por ela odiar ele por ele ser um cristão, ela fez a marmita dele e pôs veneno lá dentro da comida, misturou o veneno lá, e ele pegou a marmita para comer, e ele levantou a marmita. Isso aí eu estou contando de acordo com o hino que eles gravaram. Ele apresentou a comida e deu graças a Deus pela comida, e comeu, e ele falou, eita comida gostosa, comeu, encheu a barriguinha dele. E a mãe dele achou que ele ia morrer, e ele estava com toda a saúde e vigor, e através daquilo ela se converteu a Deus. Então esse é o único e o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém. Vamos para a oração, porque o tempo já esgotou. Nós, às vezes tem hora que a gente anota várias escrituras, mensagens, que às vezes não dá tempo da gente ler todas. Mas graças a Deus,
conseguimos ler. Aleluia, louvado seja Deus. Nosso maravilhosíssimo Deus, nosso gloriosíssimo, amantíssimo, incomparável, todo-poderoso Pai que estás nos céus, e eu creio que o Senhor está aqui conosco, Senhor, nesta noite, conforme nós lemos as Escrituras do Senhor. Nós lemos aqui, Senhor, a mensagem, Senhor, e o teu mensageiro expressando estas puríssimas verdades, conforme nós acabamos de ler, e ele naquela convicção, falando: o mesmo Deus que operou lá no passado é o mesmo Deus que está presente conosco aqui nesta noite. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui reunidos neste nome, este nome incomparável, este nome todo suficiente, Senhor Jesus Cristo. Senhor, e é neste nome que nós oramos, Senhor, nós cantamos, nós louvamos ao Senhor nosso Deus, é neste nome, Senhor Jesus Cristo. Senhor, nesta hora de oração, lembrando, Senhor, aqui dos nossos irmãos, Senhor, que estão, Senhor, doentes e precisando, Senhor, de saúde, que nesta hora, Senhor, de oração, que o Espírito Santo toque nesses irmãos, que crê, Senhor, e crê de todo o coração, que eles não duvidam, mas eles crêem e sabem que o Senhor Jesus Cristo é um Deus real, que o Senhor é um Deus vivo. O Senhor Jesus Cristo ressuscitado está conosco. Senhor, atenta, Senhor, para a nossa simples e humilde oração nesta noite. Senhor, absolve nós de todas as nossas culpas, Senhor. Perdoa nós todos os nossos pecados e ajuda nós a caminhar na Tua presença, Senhor. Senhor, atenta, Senhor, para esses pedidos de oração. Senhor, esses irmãos que estão doentes, que eles recebam o toque do Espírito Santo do Senhor nessa noite, e que eles creiam e não duvidem, Senhor, e esta doença saia deles, e eles fiquem bem, que eles fiquem curados e que glorifiquem o Teu nome. Senhor, nesta hora, Senhor, eu oro em favor de todos os nossos irmãos, todos que estão aqui, Senhor, nesta humilde reunião de culto, de oração, Senhor, que vieram de suas casas para estar nessa reunião, que eles possam retornar para casa, Senhor, que eles possam retornar, Senhor, beneficiados pela Tua infinita graça, Tua infinita misericórdia. Este irmão, esta irmã que está doente, receba a saúde, no nome do Senhor Jesus Cristo, que eles possam nesta hora, meu Deus, regozijar na presença do Senhor com a cura divina. Senhor, como o Teu profeta disse, a cura divina está dentro de cada pessoa, que eles possam crer de todo o coração, receber essa fé perfeita, que é a fé de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e esta dor saia deles, essa inflamação no corpo, Senhor, esse caroço que tiver no corpo, Senhor, esse tumor, onde estiver, que ele saia e que essa pessoa fique bem. No nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, atenta, Senhor, para esta simples e humilde oração. Senhor, Deus Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, lembrando dos irmãos que estão viajando, o pastor Belmiro, irmã Rosângela, Marcelo, Senhor, e os demais irmãos que estão viajando, aqueles que estão trabalhando, Senhor, que o Senhor abençoe eles, Senhor, os irmãos caminhoneiros, Senhor, os irmãos motoristas, Senhor, de coletivos, transportes urbanos, Senhor, motoristas de aplicativos, Senhor, que estão nas suas idas e vindas, que o Senhor os abençoe e os proteja, no nome do Senhor Jesus Cristo. Também oramos por aqueles irmãos ali em João Levados, irmão Joaquim, Senhor, o irmão, pai, a irmã Ana, Senhor, e os demais irmãos ali, que o Senhor ajude, tem misericórdia deles, abençoa os irmãos ali em Nova Contagem também, Senhor, todos os irmãos ali, lembrando aqui do irmão Geraldo de Castro, Senhor, a irmã Maria, que o Senhor abençoa eles, Pai, o Senhor também, o irmão
os irmãos ali em Mateus Leme, Senhor, a irmã Maria das Graças, o irmão Manuel, Senhor, o irmão Valdinei, família, a irmã Ana, Senhor, enfim, toda aquela família, Senhor, que o Senhor os abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Também lembrando da irmã, Senhor, a minha cunhada, a Sônia, ali no Rio Manso, o seu companheiro, Reginaldo, também a Maria, Senhor, e toda aquela família ali, que o Senhor tem misericórdia deles. Também, Senhor, todos os lares, Senhor, todas as famílias que estão necessitadas, que o Senhor ajuda cada família, Senhor, que está, meu Deus, este pedido de oração, que esses pedidos que chegou aqui no altar, Senhor, Senhor, a irmã Charliene, Senhor, que Natalina, que pede oração, Senhor, que o Senhor, ela vai fazer uma cirurgia no dia 1º, Senhor, do mês próximo, que o Senhor abençoe ela nessa cirurgia, Senhor, que ela seja bem sucedida, que o Senhor, Pai, derrame, ó Pai, a unção do Senhor sobre aqueles médicos, Senhor, aquela junta médica que vai fazer essa cirurgia da irmã, Senhor, que tudo corra bem, que ela, Senhor, se regozije na Tua presença pelas bênçãos recebidas. Também o irmão, Senhor José da Cruz Filho, que está aguardando cirurgia também, que o Senhor abençoe, Senhor, e que tudo seja feito de acordo com a Tua perfeita vontade, Senhor. O Senhor pode abrir portas, Senhor, as portas que estão fechadas, Senhor, às vezes o irmão precisando, Senhor, de ser atendido, Senhor, às vezes, Senhor, irmãos que estão, Senhor, precisando, Senhor, e às vezes a porta fechada, mas o Senhor pode abrir a porta, Senhor. Senhor, o poder pertence ao Senhor. Esses irmãos, aqueles que estão desempregados, precisando de um emprego, o Senhor pode abrir a porta do emprego para eles, Senhor, mas que tudo seja feito da maneira do Senhor, para a Tua glória. Senhor, ajuda esse irmão, Senhor, também a irmã Janaína, Senhor, que está pedindo oração para sua família, pedindo proteção divina e solução de problemas. O Senhor, Pai, é os mananciais das águas da vida. O Senhor, Pai, é a fonte, Senhor, de toda a vida. Senhor, o Senhor tem a solução para todos os problemas dos seres humanos, porque para o Senhor não existe nenhum problema, não existe nenhuma coisa difícil, não há impossível para o Senhor. Atenta, Senhor, para esse pedido de oração, Senhor. Os irmãos, Pai, quem sabe algum irmão que está com alguma causa na justiça, esse irmão que está, Senhor, esperando, Senhor, uma solução, Senhor, uma vitória, às vezes que ele está aguardando, Senhor, às vezes irmãos que deu entrada, Senhor, com documentação, lá, Senhor, no INSS, para aposentadoria, Senhor, e eles têm esse direito garantido, Senhor, conquistado, garantido por lei, que o Senhor ajuda eles, abençoa, Senhor, que as portas se abram para eles, Senhor, e que eles recebam a bênção, e que o Senhor seja louvado, o Senhor seja glorificado. Também, Senhor, nós oramos em favor do irmão, Senhor, o irmão Marcos Antônio, Senhor, que o Senhor tem misericórdia, abençoa ele, ajuda ele, o Senhor sabe, conhece as necessidades, Senhor, dele, Pai, que o Senhor ajuda, no nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, nós oramos, Pai, todos os irmãos, aqueles que não puderam, não tiveram condições de vir na reunião, Senhor, mas que aonde eles estiverem, que o Senhor os abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Também, Senhor, orando aqui pela família, toda a família do irmão Oswaldo, Senhor, a irmã Lucélia, que está pedindo oração também, em favor da filha dela, pedindo libertação para a filha dela. O Senhor Jesus Cristo é o nosso libertador, o Senhor, Pai, é o nosso ajudador, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que atenta, Senhor, para a oração daqueles que crêem, aqueles que confiam no Senhor. Aleluia, louvado seja o Teu nome, Senhor, bendito e glorificado o Teu nome. Ajuda, Senhor, abençoa também, Senhor, a irmã Rosângela também, Senhor, a esposa do irmão Silas, tem passado por esses dias, essas fases
essas provações, Senhor, nessa luta, Senhor, com enfermidades, mas o Senhor Jesus Cristo é o Deus Todo-Poderoso que perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. Aleluia, louvado seja Deus, bendito e glorificado é o teu nome, Senhor. Aleluia, bendito e glorificado é o teu nome. Aleluia. Se tu andas triste, faz uma oração. Se vives perturbado, faz uma oração. Se fores tentado, faz uma oração. Se fores zombado, faz uma oração. Mesmo no teu leito, faz uma oração. Mesmo ao levantar, faz uma oração. Mesmo no trabalho, faz uma oração. Mesmo no andar, faz uma oração. Orando tu vences, seja o que for. Orando tu cantas um hino ao Salvador. Orando tu pregas para o pecador, dizendo a ele que Jesus é o Salvador. Aleluia, louvado seja Deus. Faz uma oração, mesmo andando, mesmo no trabalho, mesmo no seu leito, mesmo, quem sabe, você está dirigindo seu carro, mas você está ligado com Deus, ligado no céu, fazendo uma oração. A sua alma está orando, seu espírito está orando a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Não vou cantar o hino todo não, porque não dá tempo. Nós vamos agora ficar de pé e vamos agradecer o Senhor por essa reunião. Nós vamos retornar para casa. Eu creio que nós vamos melhor que nós chegamos. Amém. Aleluia, louvado seja Deus. Se Deus quiser, quinta-feira temos mais culto aqui. Domingo também, se Deus quiser, à noite vamos ter culto. E se não tiver mais aqui na terra, que o Senhor Deus seja misericordioso conosco, nós possamos encontrar lá em cima na glória celestial e estar na presença dele. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, no nome do Senhor Jesus Cristo, neste momento, Senhor, de oração, nós estamos aqui para sairmos, Senhor, de retorno para nossas casas. Senhor, e queremos te agradecer pela tua presença aqui conosco, Senhor, por esta mensagem que o Senhor tem nos dado, Senhor. Muitíssimo agradecido ao Senhor, Pai, possamos dizer, muitíssimo agradecido por esta tão grande salvação que o Senhor tem, Senhor, preparado, que o Senhor tem concedido, dado para os seus filhos, Senhor. Senhor, muitíssimo agradecido ao Senhor, conforme foi dito aqui, Senhor. Senhor, se não houver um amanhã para nós aqui nessa terra, que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, seja misericordioso com todos nós. Senhor, que o Senhor, Pai, se aconteceu rápido, Senhor, faz nós dignos, Senhor, desse rápido, nós possamos fazer parte dele, Senhor, e ser levado pelo Senhor e estar com o Senhor na glória celestial. Senhor, e ali, Senhor, somente alegria, gozo, Senhor, na tua presença, Senhor. Ajuda os irmãos, protege todos que estão agora, Senhor, de saída para as suas casas, que eles possam ir em paz e em segurança, Senhor, e ter um sono abençoado, dado pelo Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e agradecemos, Senhor, Pai. Leva-nos em paz, em segurança e fica conosco, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vão todos em paz e até quinta-feira, se Deus quiser. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor.